demais doutores que tinham a função de interpretar os escritos e orientar o povo judeu. E aí Nicodemos foi ter com Jesus à noite para lhe fazer algumas perguntas. A passagem começa assim. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu para Nicodemos então: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como pode, Nicodemos agora pergunta, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, porque é preciso que nasçais de novo. O espírito sopra onde quer e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Importante aqui a gente entender que a ideia de reencarnação não era uma novidade para o povo judeu. Eles já aceitavam essa ideia, porém de um jeitinho específico. Havia uma certa confusão de significado. Eles já tinham vivido episódios em que se acreditava em um fenômeno de ressurreição, que é algo que hoje a gente consegue separar muito bem, né? Mas também na reencarnação de determinados espíritos muito grandes, os profetas. Então, os judeus já tinham capacidade de ouvir sobre reencarnação sem achar aquilo um absurdo completo. Mas eles não tinham ainda o conhecimento da reencarnação como aquilo que o Espiritismo vai nos trazer e elucidar e nos dar tanto detalhe a respeito. Como que funciona? Para que serve? Todos nós reencarnamos? Até quando reencarnamos? Tem limite para isso? Por que a gente reencarna? É obrigatório? Eu posso escolher não reencarnar mais? Eu posso viver só uma vez? Tudo isso o Espiritismo vai nos ensinar. É claro que na noite de hoje, o que a gente vai é se ater àquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo trata sobre esse tema. Mas no Livro dos Espíritos vocês podem encontrar muito conteúdo a respeito da reencarnação, nas obras de André Luiz, nas obras mais básicas, porque basicamente é a grande diferença entre uma doutrina espiritista e uma doutrina espiritualista. Qualquer religião que acredite na perpetuação da alma é espiritualista. Isso é importante, pessoal. Porque a gente está muito mais unido do que segregado. E às vezes a gente pensa que a gente está todo mundo separado do ponto de vista de sua fé. Então, espiritualista é toda e qualquer religião que acredite que a alma sobrevive à morte do corpo. No nosso caso específico, o que a gente entende e o que a doutrina espírita veio nos trazer é que a nossa alma não somente sobrevive à morte do nosso corpo físico, mas ela vivencia inúmeras experiências aqui na Terra, com um objetivo específico, de se purificar, de vivenciar experiências das mais variadas, para que a gente possa, com essas experiências, acessar o reino de Deus. E aí lá no final desse momento de hoje a gente vai conversar sobre o que seria, né, o reino de Deus. Por quê? Por que acessar isso? O que é o reino de Deus? Existe ainda, nas passagens específicas em que Jesus mencionou sobre reencarnação, um jogo de palavras muito sutil que envolve muito uma questão de tradução. João escreveu em grego,
essas passagens. E isso foi traduzido para o hebraico, do hebraico para vários outros idiomas. Então, aqui eu me recolho à minha insignificância no sentido de não me ousar a entrar nesse jogo de palavras com vocês, mas sugiro fortemente que assistam um grupo talvez dos maiores estudiosos evangélicos que a gente tem no Brasil hoje, um programa feito pela FEB. Então, se vocês colocarem no YouTube, FEB TV, Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, vocês vão assistir a um debate riquíssimo, liderado por Haroldo Dutra, um homem que traduziu diretamente a Bíblia do hebraico para o português. E aí vocês vão ter o prazer de acompanhar ele no seu raciocínio desse jogo de palavras tão bacana que foi feito por Jesus e pelos seus discípulos, justamente para que lá na frente, ou seja, para que hoje, nós pudéssemos estar aqui olhando mais atentamente para o que foi dito por Jesus e fazendo as interpretações corretas. Várias coisas são mencionadas, né? E aí a gente sabe que na doutrina espírita a gente não tem essa ânsia de sair convencendo as pessoas de nada. Jesus fala nessa mesma passagem: ouça quem tem ouvidos para ouvir. E aqui ele está colocando cada um de nós largados à própria sorte da sua capacidade de interpretação. Muitos ensinamentos, muitas lições chegarão até nós. O que a gente está pronto para absorver? O que a gente já tem maturidade para começar a seguir? É isso que vai determinar o quanto a gente vai demorar para aprender determinadas lições. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Isso serve até para nós, para que a gente não saia por aí fazendo um papel desagradável, de estar tentando... Eu vou usar o termo evangelizar, porque é de fato o que acontece, mas de uma forma pejorativa nesse caso aqui. Sabe assim, a pessoa que tem a necessidade de que você congregue da mesma fé que ela em tudo. Isso tanto no campo da política, da fé religiosa, dos estudos físicos. Há uma necessidade incrível de fazer com que todo mundo concorde consigo. Meus irmãos, a semente, ela é lançada, ela germina no momento dela, no momento em que a terra está fértil. Foi o que Jesus fez. Ele preparou o terreno para as ideias que hoje nós discutimos aqui nessa casa, semanalmente nos nossos grupos de estudos, nas reuniões públicas. Nem todos naquela época teriam condição de tratar com certa lucidez os assuntos que Jesus tinha para compartilhar. Então, por isso que muita coisa ficou alegórica, ficou metafórica. Eu vou fazer a leitura do item 17 para que a gente possa discutir juntos, tá bom? Sobre reencarnação. Do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar, ao ponto de vista filosófico, as provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados de um modo que pode-se dizer material, como um motor escondido se revela pelo movimento. O que ele está querendo dizer aqui? Nem tudo que a gente observa, a gente vê exatamente aquilo que é. Então, quando você vê um carro andando, alguém que não sabe o que faz aquele carro se mover, vai ficar sem entender qual que é a origem daquele mecanismo. Imagina alguém que assim, imagina um indígena. A gente
Pela primeira vez você pega um índio que viveu numa tribo durante todos os anos em completo e real isolamento e mostra para ele um carro. Ele pode imaginar que vários seriam os motivos que fazem aquele carro estar em movimento, mas ele não saberia exatamente o que é um motor que está ali. A reencarnação é como se aqui é trazida, né, nessa analogia, como sendo aquilo que nos impulsiona, a ferramenta que nos ajuda a nos mover. Por mais que agora a gente não consiga enxergar diretamente o que já fomos e de onde viemos, ou para onde vamos e quem seremos, é ela quem basicamente nos fornece embasamento para acreditar num Deus soberanamente justo e bom. Me acompanhe nesse raciocínio. Qual que seria o sentido de termos uma única oportunidade de experienciar a vida aqui na Terra, e aí eu nasço no período da escravidão, como um escravo, vivo todo tipo de horrores que se puder imaginar. Um outro espírito desencarna aos 5 anos de idade, e foi isso, a experiência dele foi isso, 5 anos, enquanto o outro desencarna com 90, com 100. O outro nasce em família abastada financeiramente, gozando de toda a sorte e acesso intelectual que puder. Um nasce no berço de uma mãe amorosa e carinhosa, o outro nasce no berço de um pai completamente abusador. Se essa fosse a nossa única chance e nós tivéssemos toda a eternidade da sobrevivência da nossa alma baseado somente naquilo que a gente viveu durante a oportunidade em que tivemos de estar aqui na Terra, como é que consegue se acreditar num Deus justo? Como pode ser justo isso? Onde mora o equilíbrio nisso? Ao passo que, quando a gente entende que todos nós viveremos experiências boas, ruins, quentes, frias, ricas, pobres, brancas, negras, pardas, homens, mulheres, nós viveremos experiências aqui na Terra até que nós já tenhamos conquistado as habilidades mínimas necessárias para que não haja nada mais a aprender nessa estrutura que a gente conhece hoje como sociedade. E é nesse momento que todos nós juntos, esse planeta dá um salto evolutivo. Ele passa por um processo de maturação moral e todos nós passamos a viver experiências um pouco mais depuradas, menos materializadas, mais conectadas com aquilo que está acima de nós e não com aquilo que nos mantém vivos materialmente falando. A reencarnação é como o motor que nos move. Por mais que alguns de nós não consigam entender exatamente o seu funcionamento, ela é o que explica que nós estamos avançando, por mais que a gente às vezes tenha a sensação de que não está. Esse mesmo capítulo vai tratar também dos laços de família. Aí, antes de falar em família, a gente precisa definir família. O que é família? Família é pai, mãe, irmão, cunhado, cunhada, sobrinho, sobrinha, vô e vó. É família. Mas se a gente olha do macro, se a gente transcende, se a gente sai dessa visão de quem está encarnado e olha e tenta reproduzir a visão de um espírito que vai viver para toda a eternidade, ou seja, quantas vezes eu já não estive na sua família consanguínea? Não sei. Isso não é importante para nós agora.
que a gente precisa ter em mente é: existe sim um grupo de espíritos simpáticos que estão sempre reencarnando juntos e se auxiliando mutuamente em seu desenvolvimento. E a família consanguínea normalmente representa as nossas maiores urgências em termos de desenvolvimento e resgate. Então, assim, aquele irmão que a gente tem dificuldade no relacionamento, o pai, a mãe, é justamente ali onde mora a nossa principal missão. E de que forma que a reencarnação ela favorece ou prejudica os laços consanguíneos? Ela favorece. Porque algumas pessoas vão dizer: não, então você está acabando com o conceito de família quando você diz que todos nós um dia poderemos viver como pais e filhos e irmãos e esposos, marido, mulher, uns dos outros. E na verdade não, é o contrário. Na verdade, quando a gente entende que viveremos juntos inúmeras experiências, a gente passa a ter aquela paz de que a gente tem a escolha de resolver os problemas agora. Isso vai dar o nosso grau de adiantamento. Mas se eu continuar insistindo em manter aquela diferença, em algum momento a gente vai precisar se acertar. Em algum momento a gente vai precisar se acertar. Então, os laços consanguíneos, eles são super importantes para que nós olhemos para eles agora. Mas é muito importante que a gente tenha a maturidade de não se apegar a eles de uma forma infantil e egoísta. E querer aquele espírito para nós como se fosse um objeto, né? O instinto maternal, ele é instalado no corpo da mulher de uma forma tão monstruosamente forte que uma mãe, muitas vezes, ao perder um filho, né, quando acontece uma tragédia desse tipo, a impressão que dá é que um pedaço dela foi arrancado, né? O que a gente vê nos grupos de desobsessão, quando a gente tem a oportunidade de ouvir a comunicação de uma mãe que perdeu um filho ou coisa parecida, você sente que está faltando um pedaço daquele espírito. Por quê? Porque ainda se tem a noção de consanguinidade como sendo o laço mais importante de todos. E, na verdade, esse laço ele existe entre todos nós. E o nosso grande objetivo é desenvolver por todos à nossa volta o mesmo amor que uma mãe tem pelo seu filho. Sem apego. O mesmo amor, com o mesmo nível de cuidado, com a mesma entrega e abdicação. Sem apego. O apego é o que nos faz sofrer juntos a experiência da pessoa. É diferente de empatia. Apego e empatia são coisas diferentes. Na empatia eu não vivo a dor daquela pessoa junto com ela. Eu me preocupo genuinamente com ela e eu estou ali de forma ativa, fazendo o que eu puder para colaborar para que ela saia por si própria daquela situação, que é exatamente como Deus faz conosco. Se Deus agisse conosco de maneira diferente disso, não faria sentido nem estarmos aqui. É justamente porque Deus nos tem como um pai maduro que ele permite que o nosso desenvolvimento seja autêntico. Deus cria todos os espíritos e os lança em sua individualidade espiritual após o período de maturação. Isso fica um tema para uma outra palestra, mas o espírito, quando ele atinge o seu grau de individualidade espiritual, ou seja, ele passa a ser responsável pelos seus próprios atos, é como se ele começasse na estaca zero. Todos nós partimos lá da primeira série. Lá na escola não tem aluno que, assim, o aluno ouviu a lição, escuta o conselho da professora, faz a tarefa de casa, obedece à mãe. Ele naturalmente ele passa de maneira fluida por aquilo ali. Já não tem aqueles outros alunos que é natural, que é no tempo dele, ele esbarra por aqui, ele às vezes reprova um ano, ele tem dificuldade com certa disciplina, ele demora mais para pegar certas lições. Somos nós, somos exatamente nós no caminho da vida. Cada um de nós traz consigo as habilidades conquistadas e os resgates a serem realizados. O nosso grande
desafio é olhar para os resgates com carinho, entender que isso não nos faz pior ou melhor e que o tempo está ao nosso favor. A gente é que precisa utilizar o nosso livre-arbítrio de maneira consciente para que a gente não o desperdice. Afinal de contas, eu costumo sempre fazer um exercício, uma comparação nas minhas palestras. Imaginem que o desenvolvimento ele é como se fossem duas paredes que envolvem um grande grupo espiritual. Tem uma parede na frente e uma atrás. Se algum espírito se acredita bom demais para aquele momento e tenta transpor isso na marra, ele bate de frente nessa parede que limita aqui. E dói, machuca, sofre. Se algum espírito se apresentar teimoso o suficiente para sentar no chão e dizer: não, eu não quero caminhar, eu não vou avançar, eu não vou continuar a minha marcha, a parede de trás também está em movimento. Em algum momento ela vai pegar ele e vai arrastar feito bola no chão. E isso também vai causar uma série de feridas. Então é importante que a gente entenda que nós somos um grande grupo de espíritos simpáticos que precisam exercer a sua individualidade, mas ao mesmo tempo a capacidade de se desenvolver mutuamente, e nós estamos todos juntos numa caminhada terrena agora, mas que a nossa verdadeira caminhada é espiritual. Que não existe essa separação de grupo, todos nós viveremos o grupo que o outro está hoje. Eu já estive lá, eu estarei lá amanhã. Nós somos todos um, na grande verdade, com a sua individualidade preservada. Por mais estranho que seja, né, parece antagônico dizer isso, mas o nosso grande objetivo é esse. Entender que aqui nós temos um objetivo. E especialmente falando da Terra, nós vivemos um período especial em que o tempo aqui vale ouro. É um período que a Terra vem passando, que essas encarnações, essas últimas, eu vou colocar aqui entre aspas, elas são quase que a nossa última chance de se encaixar na forma como a Terra será estruturada nos próximos séculos. Quem continuar insistindo em viver do jeito que se vivia antigamente, com base no egoísmo, com base no puro materialismo, talvez não consiga se encaixar nos novos padrões vibratórios da Terra. E aí não é que vai vir uma guarda e vai expulsar quem não é bom o suficiente para estar aqui. Mas um planeta que vibra mais sublime do que a gente acha chato estar lá. Podem perceber. É gostoso estar sentado numa mesa onde as pessoas falam de temas que a gente nem sabe do que se trata. A gente se sente bem quando a gente é notoriamente menos desenvolvido intelectualmente do que algumas pessoas ao nosso redor. A Terra vai ficar assim para nós, do ponto de vista do amor. Do amor. Esse planeta vai ficar pequeno para a gente. No sentido de que você vai buscar estar com pessoas que sintonizam com você. Então a gente precisa entender qual é o caminho que a humanidade está tomando, estudar de fato, trabalhar na nossa reforma íntima, na nossa reforma moral, para que a gente tenha condição de continuar frequentando esse planeta. Eu gostaria de finalizar, né? A gente já está caminhando aqui para os momentos finais. Hoje é um dia de tratamento. Esse nosso encontro ele costuma ser mais breve. Trazendo justamente isso, uma vez que o título do capítulo é que não poderá ver ou viver o reino de Deus aquele que não nascer de novo, ou seja, somente através de sucessivos nascimentos, mortes, nascimentos, a gente vai conseguir acessar o reino de Deus. Tá, mas o que é o reino de Deus, meu Deus do céu? É um lugar, então? A pergunta que eu faço para vocês, para que a gente encontre a resposta para essa outra pergunta, é a seguinte. Em toda uma jornada de desenvolvimento individual, faria sentido o meu prêmio estar fora de mim?
O reino de Deus não pode ser um lugar. Porque um lugar, eu poderia ser tirado desse lugar a qualquer momento contra a minha própria vontade. E uma vez que isso é uma conquista da minha alma, isso tem que estar no meu controle. O reino de Deus é um estado de espírito. Viver o reino de Deus é alcançar uma paz tão sublime que, independente da localização em que você se encontra, você estará vivendo sempre no céu. Afinal de contas, se fosse diferente disso, um espírito mais desenvolvido jamais voltaria para colaborar, para trabalhar, para ajudar em uma missão num ambiente onde fosse um ambiente de sofrimento, porque aquilo significaria sofrimento para todos, inclusive para aquele que visita. Mas a pureza está dentro de nós. O ambiente à nossa volta é um reflexo da nossa pureza. Jesus não viveu um martírio aqui na Terra. Jesus veio e deixou que nós vivêssemos a oportunidade de tê-lo aqui conosco como o verdadeiro mensageiro de Deus, a mensagem viva de Deus para nós. Foi a gente quem tocou a peça de teatro do jeito que a gente estava pronto para tocar. Mas em momento algum ele deixou de experimentar a sua paz. Porque a gente está falando de um espírito que já não se abala mais com esse tipo de questão, independente do que fatores externos causam a ele. Isso é viver o reino de Deus. Quanto mais a gente desenvolve a habilidade de sermos inertes àquilo que acontece conosco, porque a gente já entendeu que só importa na vida como eu reajo a tudo que acontece comigo, mais próximo de viver o reino de Deus eu estou. E ao passo que eu vivo mais experiências aqui na Terra, conquisto novas habilidades, resgato os meus débitos do passado, eu consigo desenvolver melhor essa maturidade e eu passo mais tempo no meu estado de equilíbrio mental, espiritual e emocional, e isso se assemelha a viver no paraíso, independente de onde eu esteja. Era isso que eu queria compartilhar com vocês na noite de hoje, meus irmãos. Muitíssimo obrigado. Fiquem todos com Deus.